Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, uma doença que tem cura, mas ainda mata muita gente em todo o mundo. Nós também vamos falar sobre o livro que traz a herança cultural dos índios de Alagoas e conta o processo de formação do nosso estado. Você ainda vai ver uma exposição que homenageia a carreira e a versatilidade do artista plástico alagoano, Hércules Mendes. O Pauta Especial está no ar. No mês de março se comemora o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A data foi lançada em 1982 pela Organização Mundial de Saúde e em homenagem ao centenário do descobrimento do bacilo causador da doença. Apesar de existir vacina e até uma cura para a tuberculose, ela ainda é responsável pela morte de 2 milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano. Por isso é importante esse trabalho de conscientização. A médica Mirtes Melo, pneumologista, está aqui comigo no estúdio e fala um pouco mais sobre o assunto. Doutora, preocupa o Brasil? O mapeamento da tuberculose preocupa também a gente? Preocupa o mundo inteiro. Então, nós aqui no Brasil fazemos parte dos países onde há a maior incidência de tuberculose, a maior prevalência e, curiosamente, Alagoas está não só nessa incidência e prevalência alta, mas também com uma mortalidade muito alta. Isso é uma doença que tem característica de terceiro mundo, de país subdesenvolvido? Com o advento da AIDS, a tuberculose ela entrou também nos países desenvolvidos e houve uma eclosão de exacerbação do número de casos. Então, a imunodepressão fez com que ela, que já existia em números prevalentes, ela aumentasse muito a incidência e, inclusive, não só a morbidade, como a mortalidade. E essa característica, né, que a tuberculose foi uma doença que assustou muito, mas depois ela entrou no controle, né? Essa volta de prevalência se dá. Primeiro, a senhora já mencionou HIV, mas as condições que os países estão oferecendo deixa o ambiente propício à doença? Além do HIV, nós temos outros fatores que propiciam a isso. Continuam os bolsões de pobreza existindo nesses países. Existe ainda a dependência a drogas. Então, não só o alcoolismo, como o tabagismo e as outras drogas ilícitas, elas fazem com que haja uma queda da imunidade do indivíduo e que ele seja susceptível a desenvolver a doença. E o grande número de abandonos do tratamento. Vamos dizer, é uma doença que tem terapêutica, tem medicamento desde a década de 50 e hoje nós temos a reunião de drogas e drogas que curam a tuberculose, é aquele primeiro esquema, o esquema básico, mas isso precisa ser usado de uma forma correta, diária e num período longo de 6 meses. Então, ao se sentir bem, o indivíduo tende a abandonar o tratamento nos primeiros meses. Então, a associação com o HIV, a associação com outras drogas, faz com que eles abandonem de uma forma muito fácil a terapêutica. Promiscuidade e o contágio, o convívio sem preocupação também preocupa? Sim, isso faz parte, né? A promiscuidade ela faz com que haja uma disseminação de pessoa a pessoa de uma forma mais fácil, mais rápida e em grande número. Nós falamos agora há pouco sobre a questão dos bolsões de miséria, né? E a gente fica imaginando as condições de higiene dos locais, né? A promiscuidade já foi falada, mas a grande preocupação, me parece, e eu estou pensando nesse momento aqui, com relação à alimentação, que a alimentação está cara e cada vez a gente tem comido embutidos, enlatados, alimentos mais baratos, digamos assim. Isso é verdade. A saúde ela vem inicialmente com a dieta. Então, a dieta que é rica em legumes e frutas e as condições de vida do indivíduo
com uma vida regrada, com bom sono, sem drogas junto, não existindo tabagismo nem o alcoolismo, isso é o que fornece saúde ao indivíduo. A questão do alcoolismo, como é que a incidência traz esse componente como um elemento fomentador da doença, o alcoolismo? Andam de mãos dadas. O alcoolismo ele faz com que o indivíduo seja malnutrido. O alcoolismo expõe o indivíduo a todas as intempéries do meio ambiente. Então, ele vai ficar susceptível a enfraquecer o seu organismo e a desenvolver e eclodir uma doença como a tuberculose. Os programas de tratamento do governo coincidem com a terapêutica coincide com a alimentação. Quando a senhora mencionou que muitos pacientes abandonam, e às vezes alguns permanecem até por pressão familiar, por conta da cesta básica recebida, eu já ouvi relato desse tipo, de que maneira contornar essa situação envolvendo talvez a assistência social para que a gente não tenha esse abandono, essa evasão do tratamento? É necessário um bom programa de gestão. Então, as doenças que são de saúde pública, elas precisam de uma gestão firme, pontuada e que funcione sempre, para que o indivíduo chegue ao atendimento, ele seja atendido, a medicação esteja lá e ele receba o que se promete. Então, o fornecimento de cesta básica, o auxílio de passagem, a vigilância através dos PSFs da ingesta da medicação, isso faz parte de um problema de gestão. Então, isso tem que funcionar de uma forma adequada. Então, o Brasil oferece tratamento médico, remédios e também assistência social, tudo de graça. Teoricamente, tudo isso é fornecido. Faz parte. O atendimento da enfermagem, o atendimento do agente de saúde, no caso dos PSFs, o atendimento medicamentoso, farmacêutico, da farmácia das unidades básicas de saúde, o médico especialista que está mais voltado aos casos mais complicados, o médico clínico está voltado no PSF aos casos mais simples, tem a enfermagem, que é quem vai monitorar essa entrega, a visita mensal, a realização do exame de escarro, a vigilância junto com a família se está sendo usado ou não a medicação. Então, isso é um tratamento não único, é uma equipe multidisciplinar. Se o ciclo for cumprido, tudo bem. Correto. Comparando a necessidade agora, e quem tem familiar acometido de uma zika, chikungunya, sabe que eu vou dizer agora, a senhora bem sabe que lida com isso todos os dias. Procurar um médico para curar e para tratar chikungunya não está fácil, porque ninguém sabe se vai no reumatologista, se vai no infectologista. Não há um especialista assim, não, eu vou tomar conta desse tipo de doença. Cada um que queira. O comércio e a procura de hoje é essa. Da tuberculose, por exemplo, existe o médico que cuida, pneumologista, mas no posto de saúde, mais próximo da casa, tem essa referência, ou ele tem que buscar essa referência em algum lugar? Não, o paciente ele vai procurar uma unidade básica de saúde, ele tendo qualquer tipo de sintoma respiratório. A entrada inicial geralmente é com o clínico, poderá ser uma entrada inicial na busca ativa de sintomáticos respiratórios. O próprio agente de saúde vai vendo isso nas famílias que ele acompanha pelo PSF, o médico clínico também, em todos os pacientes que ele acompanha do PSF, e a investigação será feita. Comprovando, ele iniciará o tratamento. Ele vai para o especialista de uma forma mais obrigatória quando o caso dele é um caso um pouco mais difícil. É aquele caso que não foi facilmente comprovado,
é aquele caso que teve alguma intercorrência com a medicação, é aquele caso onde o paciente é mais difícil de tratar por N razões, por ter comorbidades, um diabético, é um paciente que não é bem uma comorbidade, mas ele tem associação com o etilismo, com o tabagismo, e que ele é mais difícil na questão do diálogo. Então, esses são encaminhados ao especialista. E ainda há aqueles casos que vão para a unidade de referência, aqueles casos de multiresistência, que aí seria, no caso de Maceió, o segundo centro de saúde, mas são casos muito específicos. Há poucos pneumologistas para abraçar esse número imenso de casos de tuberculose. Então, nós temos os clínicos, nós temos os PSFs fazendo todo esse tipo de trabalho e dirigindo aqueles casos que fogem um pouco ao padrão habitual para o especialista. Doutora, às vezes, pacientes que não estão dentro das características do bolsão de miséria, nem da promiscuidade, ele às vezes por um acidente, por um acaso, ele é acometido, não é? Ele também entra no programa? Sim, qualquer indivíduo. A tuberculose ela não escolhe classe social. Ela abrange qualquer faixa etária e abrange qualquer condição social. Há aqueles núcleos de pessoas que são mais atingidos. É aí onde entram os bolsões de pobreza, é aí onde entram as pessoas com comorbidades, tipo diabetes, tipo problemas psiquiátricos, problemas depressivos. Esses têm uma predisposição a fazer mais tuberculose que o restante da população, mas ela não escolhe classe social. O indivíduo rico, o indivíduo pobre, todos eles são susceptíveis a ter a doença. Ela é endêmica no nosso país, 3/4 da população está contaminada pelo bacilo, está aí a vacinação, sendo o bebê ao nascer, ser assim que a criança nasce, é orientado no nosso país. Conversamos com a pneumologista Mirce Mello. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco vamos falar sobre o livro que conta a história da colonização alagoana e a herança cultural das diversas tribos indígenas que habitavam o nosso estado. Você ainda vai ver uma exposição que mostra a trajetória do artista plástico Hércules Mendes. Pauta especial, volta já.